Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem, pessoal? Não tá bem não, né? Tá bem não. A verdade é que o Santos empatou 1 a 1 contra o time do Santo André. Em alguns momentos até entendi que o Santos jogou muito mal. Outros eu entendi que, como no segundo tempo o Santos jogou bem melhor e merecia um melhor resultado. Mas os velhos problemas ainda continuam atrapalhando o time do Santos, né? O Santos, quando toma um gol, hoje até que teve uma reação, né? Muito pela força de vontade de alguns jogadores, mas individualmente outros, olha, deixa muito a desejar, né, pessoal? Eu vou confessar um negócio para você. O Santos, só para vocês que estão acompanhando o meu canal Vargas Santos TV, primeiro tempo do time do Santos, né? Começando aí pela escalação, eu sei que teve muita gente que não concordou, mas eu acredito que isso foi de comum acordo com a maioria dos torcedores santistas, eu me incluo nisso. Agora, chegou um tempo que com essa formação no meio de campo, com 3 zagueiros, embora estava dando uma segurança melhor, o Santos estava com -1 no meio de campo, né? Porque o Sandri e o Dodi, e sobretudo o Lucas Lima, estava realmente faltando uma peça ali, para dar um pouquinho mais de folga e principalmente o Lucas Lima deixar de fazer o box-to-box ali, mesmo estando totalmente sem condição física, mas você via que 2 oportunidades que ele deixou, acho que foi uma ao Marcos Leonardo e a outra, se eu não me salvo engano, foi o Dodi. Você vê realmente que ele bem fisicamente, eu acho que ele vai se dar um pouco melhor, né? A torcida reclamou no momento que ele saiu, principalmente ali no segundo tempo, mas eu acho que já era uma coisa muito combinada ali com o Odair Hellmann e sua comissão técnica, pelo fato dele não estar jogando já há muito tempo, né? Eu acho que ele saiu para a entrada ali do Lucas Barbosa e o Santos começou muito bem o segundo tempo, né? Eu não estou falando, por que eu não estou falando do primeiro tempo? Porque eu acho que o primeiro tempo que o Santos jogou foi uma reedição de todas as partidas que o Santos sofreu mesmo com 3 zagueiros ali no seu sistema defensivo, né? O Santos começou a jogar bem o primeiro tempo, foi até mais ou menos aos 30 minutos, mas as maiores chances da partida, pelo menos até o presente momento, que foi o primeiro tempo, foram do Santo André, inclusive com umas 3 ou 4 defesas ali do João Paulo, principalmente aquela que ele pegou no chão, depois teve aquela de cabeça que ele pegou com a mão direita, com a mão esquerda, jogando para escanteio. Essa foi a tônica. Então não teve nada realmente diferente do que aquilo que já vinha acontecendo. João Paulo sendo o melhor jogador do time do Santos em campo. Então, por isso, eu não vi absolutamente nada diferente. E aí no segundo tempo, já veio aquela alteração, né? Depois do intervalo, veio a mesma equipe, não teve nenhuma alteração. No início do segundo tempo, acho que se inspirou o tempo que o Lucas Lima, de acordo com a comissão técnica, do tempo que ele poderia dar ao time do Santos em ficar dentro das 4 linhas, se inspirou e ele acabou saindo para a entrada do Lucas Barbosa, que melhorou o meio de campo do time do Santos, né? Melhorou bastante. Tirou também um zagueiro, né? No caso foi o Baumann, e deixou apenas ali o Michael e o Joaquim, que no meu modo de ver foi muito bem. E aí o Santos conseguiu andar com a situação. Até jogou melhor por muito tempo na segunda etapa ali contra o time do Santo André. Mas tomou realmente o gol. Foi um balde de água fria, como disse a própria transmissão, mas isso não podia falar, né? E aquele abatimento, aquela coisa que normalmente acontece com as partidas do time do Santos, o time dá aquela desanimada, mas o Santos mesmo assim continuou a jogar. Você pode acreditar isso a uma força de vontade, porque o campo estava molhado pra caramba, choveu demais, o campo muito rápido, a maioria dos jogadores do Santos desacostumados a jogar com esse tipo de gramado, embora no seu CT, tem que deixar bem claro isso, o Santos tem um gramado sintético, mas quem normalmente joga nesse tipo de gramado são as categorias de base. Eu acho que o Santos até treinou, mas não tem o costume de jogar dessa forma. E foi assim, pelo costume, pela pressão, porque em alguns momentos, depois que o Santos tomou o gol, né, foi assim que o Santo André continuou jogando.
Aí, quando ninguém mais esperava, já tinha como fato o 1-0 do time do Santo André sobre o time do Santos. Inclusive na transmissão foi muito passado isso daí, mas o Santos, no meu modo de ver, ainda acreditou e através de uma jogada lá pela esquerda, depois de uma passagem ali do Lucas Barbosa, deu ali para o Lucas Braga, os dois entraram na segunda etapa e teve o cruzamento e depois ali o Espírito Mendonça, depois de uma espalmada do goleiro do Santo André, ele acabou dando um peixinho e acabou empatando a partida, né? E aí foi estabelecido ali um Santos um pouco melhor, que até fez o segundo gol, mas foi considerado impedido milimetricamente pelo VAR e foi tirado aquele tira-tema, que se não fosse isso o time do Santos conseguiria com certeza trazer a vitória à Vila Belmiro. Muitas coisas poderão ser faladas a respeito dessa partida, pessoal, que o Santos evidentemente não consegue ganhar, que o Santos tomam gols da mesma forma. O Santos, quando tirou o terceiro zagueiro, realmente o Santos ia correr esse risco, porque preencheu mais o meio de campo com a entrada ali do Lucas Barbosa, mas depois os mesmos equívocos aconteceu da mesma forma que acontece todas as partidas, né? Eu realmente não sei o que o Odair Hellmann vai poder falar, né? Eu não vi a entrevista coletiva dele dada aos repórteres lá que estavam cobrindo a equipe do Santos, né? Mas eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer e ele vai falar a respeito daquilo que aconteceu. O fato é que a gente vê o time do Santos perder dessa forma e depois, mesmo empatando, me dá assim um receio muito grande e até uma certa revolta por não acreditar que esses times que praticamente nem divisão tem, né, no Campeonato Brasileiro, inclusive, vamos dizer assim, e o Santos, que tem essa tradição espetacular, está realmente passando uma fase muito difícil. Eu falo isso não desrespeitando o time do Santo André, muito pelo contrário. É que quando a gente vê um time do Santos, que eu acho que no meu modo de ver, né, a minha opinião, tem que contratar cada vez mais jogadores para qualificar cada vez mais o elenco, se vê o Santos nessa condição precária de jogos, ainda mais das outras equipes que estão na chave do time do Santos, ainda favoreceram o time da Vila Belmiro e o Santos só tinha que fazer resultado, mesmo jogando fora de casa. Mas eu disse no pré-jogo que o jogo, né, essa partida com certeza não seria tão fácil assim. E foi isso que aconteceu. O Santos até jogou melhor, no meu modo de ver, jogou melhor a segunda etapa, né? Tomou o gol, é bem verdade, tomou o gol, mas conseguiu se recuperar, né? Voltou a acontecer em alguns momentos por meio de campo ali, para dar aquele branco na equipe do Santos, não conseguir realmente adentrar dentro da partida. E o Santos cometeu alguns equívocos que normalmente teriam que já estar corrigidos. Mas nós estamos falando de Santos, né? E no time do Santos tudo pode acontecer. Atuações do elenco santistas individualmente falando, né? Espírito Mendonça entrou, fez o gol, mas até agora, até esse presente momento, não vejo nenhuma coisa que eu possa falar de bom a respeito desse jogador, né? Eu estava vendo, principalmente aqueles que cobram o futebol da Vila Belmiro, lá da Baixada Santista, eu acho que o Santos comprou 6 por meia dúzia. A impressão que passa desse jogador é que realmente a partida não entra dentro da cabeça dele e ele faz uma coisa meio que mecânica. Não sei se vocês conseguem me entender, né? E a atuação, por exemplo, do Ivonei foi muito, mas muito discreta. O próprio Daniel Ruiz também foi muito discreto, não deu para ver quase que nada a respeito desses jogadores, né? Com exceção do João Paulo, como sempre joga bem. A atuação do Joaquim, para mim, foi a melhor das estreias, né? Com relação, é claro, ao Lucas Lima, mas a gente percebe que pela atuação, pela reação da torcida, quando o Lucas Lima, principalmente, saiu da equipe do Santos no início ali do segundo tempo, mostrou que realmente, se ele estiver em forma, realmente vai conseguir ajudar a equipe do Santos a chegar um pouco mais longe. Se é o ideal, pessoal, a gente não sabe. Esse é o elenco do Santos, vamos dizer assim. Então é com esse elenco que o Santos deve seguir até o final do campeonato. O Santos tem uma partida que, no meu modo de ver, vai ser difícil. Nesse próximo domingo vai pegar o time da Portuguesa, né? O time da Portuguesa do Canindé.
O Santos vai jogar na Vila Belmiro, o jogo que seria na segunda-feira, foi adiantado para o domingo, e o Santos tem mais uma oportunidade de fazer o seu resultado dentro dos seus domínios, né? Vamos torcer para o time do Santos, enquanto ainda há chance, né, que eu acho que cada vez mais fica mais difícil. Você percebe dentro da equipe do Santos, principalmente quando o Santos começa a tomar os gols, o nervosismo dos jogadores dentro de campo. Alguns se sobressaem, é bem verdade, né? E o Santos realmente, com algumas situações, dá muito azar, né? Aquele impedimento milimétrico, né, marcado ali pelo Lucas Barbosa, se eu não me engano, uma coisa assim muito milimétrica no gol do Marcos Leonardo, que foi impedido. Eu acho que ali o Santos não merecia realmente perder, pessoal, por tudo aquilo que apresentou na segunda etapa. Tomou um gol de bobeira, como eu havia dito, o velho sempre trazendo junto ao presente do time do Santos, e isso tem que ser passado um trator em cima disso daí. O Santos tem que pensar já no próximo final de semana, que vai ter mais uma partida difícil, né? Por que eu falo difícil? Porque essas equipes que estão jogando contra o Santos, sim, são vamos dizer assim, inferiores, vamos dizer assim, teria que ser inferiores ao time do Santos, mas o Santos está se complicando, pessoal. O Santos realmente está se complicando. E no momento que a gente pensa que o Santos vai ganhar, vai lá um balde de água fria, assim como aconteceu hoje num gol, uma falha ali no sistema defensivo do Santos, né? Uma falha coletiva. Foi deixado o lateral direito do time de Santo André cruzar, passou embaixo da perna do Felipe Jonathan. O cara que fez o gol estava no meio do Michael, na frente do Michael, nas costas do Joaquim. E ele pegou de primeira, tocou no canto e acabou fazendo gol contra a equipe da Vila Belmiro. O Santos fez um gol, como eu havia falado, depois de um cruzamento ali do Lucas Braga. A bola foi ali na pequena área, o goleiro espalmou a bola de cabeça, foi dado um peixinho ali pelo Speed Mendonça, e o Santos acabava empatando a partida, depois fez até o gol, mas não foi o suficiente porque estava em condição de impedimento. Tá, pessoal? Eu não posso falar mais nada a respeito do Santos. O Santos foi essa situação que aconteceu, e eu vou agradecer a você, a todos aqueles que acompanham meu canal Vargas Santos TV. Não sei se foi legal, pessoal. Eu achava que o Santos dava para ganhar. Mais um pouquinho de força, a gente até considerar. O Santos não está acostumado a jogar nesse gramado, um gramado muito rápido, né? O Santo André jogando em seus domínios, mas eu acho que foi suficiente para o Santos empatar. Merecia a vitória, né, naquele gol que foi marcado impedimento, mas esse é o Santos, né? Vamos torcer na próxima partida tá certo, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Um abraço, tchau.